Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais, a equipe Gol Olímpico Apostas aqui com Marcelo Lucena, com o Murilo Galati e o Gabriel Galati na coordenação das redes sociais. Então é isso, meu caro Murilo Galati, tá tudo bem? Olá! Tudo bem, Marcelo? Mais uma vez um prazer imenso estar com vocês aqui para gravar mais uma edição do podcast Gol Olímpico. Hoje com uma figura, né, uma pessoa sensacional aí no mundo do futebol, conhecedor de vários assuntos, torcedor meio triste, né, ultimamente, mas faz parte do futebol. Eu vou deixar ele se apresentar. Muito obrigado pela presença e bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. E boa madrugada, né? Que vai que estejam vendo a gente na madruga também, né? Que eu não consigo dar bom dia depois de meia-noite. Fala, rapaziada, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Mas já tinha que começar assim na canela, dizendo que eu estou sofrendo, cara, porra. E o pior, vocês não sabem, quando você acha que o sofrimento do torcedor do Vasco vai acabar, ele tem ainda como piorar. E isso aqui é inacreditável. Você fala assim, porra, chegou ao fundo do poço, 4 rebaixamentos, na Série B no primeiro turno não entra no G4 de jeito nenhum. Cara, o que mais precisa acontecer? Tem coisa pior para acontecer, isso é que é duro, cara. Eu nem falei o seu time, né? Eu só falei que tá sofrendo aí. Mas, porra, a galera já conhece. Você sabe que quando eu tava lá na TV, Murilo, Marcelo, Gabriel, todos que nos acompanham, quando eu tava na Fox, muita gente achava que eu era Flamengo, né? Porque em 2018 eu fiz uma previsão que era bem previsível, mas ninguém teve peito de fazer, que eu disse que enquanto os torcedores de Vasco, Fluminense e Botafogo continuassem apenas comemorando que estavam secando o Flamengo e dando certo, que ficava no cheirinho, a hora que o Flamengo ganhasse título ia começar a enfileirar. Me chamaram de maluco, e talvez eu tenha sido maluco, mas em 2019, Libertadores, Brasileiro, Estadual. 2020, Brasileiro de novo, Estadual, Recopa, Supercopa. 2021, já tem Estadual, está encaminhando mais uma Libertadores, vai brigar no Brasileiro, tem Copa do Brasil. Eu acho que eu estava um pouco certo. Começou a enfileirar título, hein? Eu devo dizer que eu compartilho essa mesma paixão que o Fábio Azevedo, esse sofrimento pelo Vasco da Gama. Realmente não é fácil, Tem que ser muito guerreiro para torcer por esse amado clube. Enfim. Mas, Fabinho, como é que foi essa história com o jornalismo esportivo? Tu tentou ser jogador antes? Tentei. Aquela história que o jornalista é uma coisa meio frustrada, um jogador ali que não deu muito certo. Como é que é essa paixão pela comunicação, Fábio? Cara, então, assim, Marcelo, ter dado certo ou não, isso é visão, né? Porque eu continuo jogando, eu jogo, eu tenho um time de futsal e não sou o dono do time para dizer porque eu jogo por causa disso, não. Mas, assim, eu, na verdade, quando fiz teste nos clubes, por onde eu fiz, inclusive o Vasco, em todos eles eu senti a mesma coisa. Falei, caramba, eu não vou conseguir conciliar o estudo com o futebol, não vai dar. E eu não sei se eu vou virar jogador, eu não sei se eu vou ter aquela paciência para apostar só naquilo, porque, claro que na infância, para muitos é o ganha-pão, é a solução familiar, e no meu caso não era. Eu sou de uma família de classe média, que hoje está achatada, né? Nessa classe média é alta ou baixa, né? Mas enfim, a época era classe média, e eu fiz teste, passei no Vasco, no América também passei, mas não fiquei, e no Botafogo eu fui reprovado. Então, assim, na verdade eu tentei, aí, cara, não aconteceu, eu desencanei de boa. Sempre fui um apaixonado pelo rádio, paixão que veio do meu avô. Meu avô passou para mim essa paixão, eu ouvia radinho de pilha. Claro que quem está ouvindo hoje aqui o nosso podcast fala, radinho de pilha? Que é isso? Pilha, no máximo, é no controle remoto, que eu me desespero quando acaba. Tem um negócio chamado radinho de pilha, e quando acaba a luz, eu tenho celular. Sim, se acabar a energia e você não tiver nenhum carregador portátil, você fica sem bateria, acabou. Aí o radinho de pilha ainda salva quem tem esse jurássico aparelho. Então, assim, eu sou um apaixonado pelo rádio, ouvi as resenhas de esporte e sempre quis trabalhar com esporte, porque sempre foi minha praia, adoro futebol, sou viciado por jogar futebol desde pequeno, era daqueles que com 8, 9 anos de idade já ficava na noite anterior a ir para o clube ou ir jogar um campeonato, ficava naquela animação, aquela euforia, dormia mal e tal, no colégio acabava a aula mais cedo, matava a aula mesmo, ou no recreio, tudo era bola. Meu esporte sempre foi futebol. Você perguntar se eu soltei pipa, joguei bolinha de gude, não. Sempre foi futebol. Então, assim, eu não me sinto frustrado porque eu tentei. Hoje jogo futsal
cada vez menos, porque aí vai chegando uma idade, você vai se machucando, aí eu vou partir para o futevôlei. Então, assim, mas eu adoro a comunicação e ela vem muito por conta do rádio. E quando eu entrei na faculdade, em 96, no século passado, pô, tá achando que eu sou velho, a galera vai dizer, pô, o Fábio é velho pra cacete. Não, tem 43 anos. Se você estiver assistindo o podcast depois de 22 de setembro, eu já estou com 44. Então, eu tracei minha carreira rádio e televisão. Era o que à época eu pensava. Só que, pô, a gente tem internet aqui que é um mundo nosso. Eu depois passei por jornal, assessoria, enfim, a gente vai conversar, mas eu sou muito feliz com o que eu faço e completando esse ano 22 anos de carreira. O número 22 está presente, né? Na data de nascimento, no tempo de profissão, 22 de setembro, que é o aniversário do Ronaldo Fenômeno, né? E do Thiago Silva. E do Thiago Silva? Do Thiago Silva também. Uma vez, eu tenho uma foto que eu sempre posto no dia 22, que sou eu, o Ronaldo Fenômeno, e um amigo meu, um repórter cinematográfico, Flávio Ponte, que também faz 22 de setembro. Quando a gente tirou a foto com ele, a gente fez uma entrevista, eu falei, Ronaldo, bateu uma foto aqui que você jamais tirou. Ele olhou assim, mas por quê? Eu falei, com 3 aniversariantes de 22 de setembro. Ele, porra, essa eu nunca fiz. Eu falei, então vamos embora fazer. Então eram 3 naquele dia, o Thiago Silva é o 4º elemento que eu conheço desse dia também. Esse dia só nasce fera, só nasce craque. Galate, ele falou que joga futebol, mas ele também acompanha nas redes sociais, ele tá numa onda fitness agora. O Fábio Azevedo aí malhando, tá todo dia com personal, whey protein, uma fase forte aí do Fábio Azevedo. Murilo Galate. Só complementando, eu sou 22 também, só que de fevereiro, tá? Eu sou um pouco antes aí, mas mantenho 22 com vocês aí. E no mesmo dia que eu, faz Juninho Paulista. Aí, tá vendo? Tá? Só também já procurei também essas informações aí. O mundo fitness hoje está na moda, né, Marcelo? Quem hoje aí fala que não consegue treinar, fazer qualquer atividade física, é porque realmente não quer ou tem muita preguiça, né? Muito fácil hoje, a corrida hoje em alta, bicicleta hoje em alta, não tem que ir só na academia para treinar, né, e para manter a forma. Tem várias outras possibilidades de se tornar uma pessoa fitness, né, Fábio? Mas vamos lá. Fabinho, eu queria entrar com você já com um tema recente, né? Se eu não me engano, saiu ontem essa matéria. Eu vi quem publicou foi a ESPN, mas eu não sei se foi ela que fez o estudo, eu acho que não. O futebol brasileiro, você que é apaixonado pelo futebol, assim como nós, ele foi classificado em 26º lugar de 28 competições na competição mais intensa do mundo. Tá? Tem 28 países, 28 ligas. O Brasileirão foi classificado em 26º do mais intenso do mundo. Intenso, leia-se, que mais corre, que mais tem velocidade e que mais tem movimentação durante o jogo. Isso é preocupante, você não concorda comigo? O futebol brasileiro, que foi considerado o melhor do mundo, o Campeonato Brasileiro, que já foi considerado o mais difícil do mundo, por ter 8, 9 equipes brigando todo ano pelo título, que está acabando isso também, ficar em 26º lugar numa classificação a nível internacional, o que você acha disso, Fábio? Eu não tinha visto esse estudo, vou até olhar, porque vale, inclusive, para fazer um vídeo para o canal, que eu abri um outro canal, além do Vasco, eu abri um outro canal para falar de futebol como um todo, né, de todos os clubes do Brasil e do mundo. Acho excelente esse estudo, que comprova o que eu já falo há algum tempo. E debatia sempre isso na TV, e às vezes lá na Fox a gente tinha às vezes umas brigas bacanas mesmo, e eram de verdade, né? Porque eu acho que assim, eu entendo que o futebol brasileiro não tem mais 12 grandes. Todo mundo diz, não, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil. Ele é o mais difícil porque você quer. Porque se você olhar outras ligas, aí você pega assim, mas o espanhol só tem o Barcelona, Real Madrid e de vez em quando o Atlético de Madrid. Ok. E aqui no Brasileiro, esse ano, você só vai ter Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. E mais ninguém. São só 3. Mas aí começa a botar o São Paulo está beirando o Z4. O Grêmio está no Z4. O Fluminense está beirando o Z4. O Inter não vai a lugar nenhum. O Corinthians não vai a lugar nenhum. Cadê os 12 grandes? Então, acho que assim... e esse estudo comprova uma outra tese que eu tenho. Que o futebol brasileiro aceita tudo. Aceita jogador que atua fora de forma, que se tiver um mínimo de cabeça consegue jogar.
E eu cito um exemplo muito claro do nosso time, Marcelo, quando o Maxi Lopes veio da Itália para o Vasco, eu fui um crítico, falei, ele estava 2 anos na Itália, tinha feito 4 gols, sendo 2 no mesmo jogo. Eu falei, o Vasco está trazendo um jogador para solução de gols, o cara que em 2 anos na Itália fez apenas 4 gols, sendo 2 na mesma partida. Pois bem, ele veio, fez, acho que foram 7 gols ou 9 gols numa reta final. Foi muito importante para o Vasco, para salvar o Vasco de um rebaixamento naquela temporada, né, de 18 para 19, não, 19 para 20, 19 para 20. E aí, o que aconteceu? Eu sempre esqueço, acho que foi 18 para 19 que ele veio. E aí, o que aconteceu? A gente via nitidamente que ele estava fora de forma, mas ele conseguia jogar, diferentemente do Walter, que joga fora de forma, mas não consegue jogar. É uma diferença. E ele tem técnica, se ele conseguisse ter um pouquinho de cabeça e costurasse um pouquinho do cano da boca, ele jogaria. Porque o futebol brasileiro aceita tudo. A zagueirada, o nível é muito baixo. Se você pegar as defesas de todos os 20 clubes da Série A, você vai apontar aqui 40 zagueiros, você não aponta 10 em excelência. E a gente enxerga isso na seleção brasileira, que a gente pode discutir mais à frente. Hoje a seleção brasileira tem jogadores que se destacam no clube, e só tem um de seleção mesmo, aquele cara pesado, é o Neymar. Os outros todos, tá bom, o Alisson, ok. Quem mais? Casemiro, ok. Mas olha como é que a gente está fazendo esforço. Há 2 décadas, ou uma década, se a gente pegar para trás, a Copa de 2006, para mim, foi a última grande seleção que nós tivemos. Nós tínhamos jogadores de seleção, jogadores decisivos. Não conquistamos. Mas você tinha, por exemplo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano. Indiscutíveis, nos clubes e na seleção. Então isso se reflete no Campeonato Brasileiro. O nível técnico acaba caindo. A intensidade é outra. Os gramados horrorosos. Vídeo que o Messi reclamou na Copa América. O Engenhão. Mas, cara, o gramado faz parte do jogo. Você não observa em nenhum lugar da Europa, e nós transmitimos lá no Fox Sports, alemão, espanhol, italiano, Argentina é mais pasto, o gramado mesmo, assim, os da Europa, tapete, cara. O inglês, tapete. Quem sabe joga, quem não sabe não vai jogar. Mas o gramado é ruim para os dois. Não, ele é bom para quem não sabe jogar e péssimo para quem sabe. Então, assim, isso nivela por baixo o futebol brasileiro, aí cai nesse estudo. 26º entre 28 países. Horroroso isso para o Brasil. Claro que nós, não sei como, continuamos produzindo aqueles nossos pé de obra, né, qualificados, porque somos produtores. Mas, olha, difícil realmente, hein? Complementando a sua fala, que eu achei belíssimo, por sinal, os 2 últimos colocados, olha como é que agrava um pouco mais essa coisa. O 27º é o campeonato escocês e o 28º é a MLS, a Liga Norte-Americana. E são 2 competições de nível técnico, né, baixo, né, se comparando. Então, esses 28, Fábio e Marcelo, se você pegar a listagem, eu tinha ela aqui, depois eu até mando para vocês, na íntegra, tem a Série B da França, a Série B da Itália, a Série B e Série C da Inglaterra. Todas essas ligas estão acima do futebol da Liga Nacional nossa, em termos de intensidade, em termos de corrida mesmo, né? De movimentação durante o jogo. Você lembra o número 1? A Premier League. Imaginei. Eu ia falar, a Premier League deve ser a primeira. A Bundesliga Sim. Deve estar entre os 5 melhores, talvez. Que é muito intenso. Não me recordo. É muito intenso o jogo da Bundesliga também. E assim, você observa nesses campeonatos times que estão na parte de baixo da tabela fazendo jogo duro com os de cima. E aqui Sim. Você não observa isso. É um desnível técnico muito grande, lamentavelmente. E quem perde com isso? O torcedor, que é o cliente, que é quem paga para ver o espetáculo. E o futebol talvez seja o único espetáculo da Terra, né? Se a gente tratar o futebol como um espetáculo, que você não sabe o final, não sabe se vai ser bom e é caro. É muito caro em um jogo de futebol, principalmente no Brasil, né? Sem dúvida. Considerando tudo isso também, Fábio, eu acho que esse nível baixo, esse 26º lugar em intensidade, se deve também ao calendário brasileiro.
né? Porque se você pegar para analisar o Palmeiras esse ano, é o time que mais jogou no mundo em 2021. Nós estamos em agosto ainda, tem mais 4 meses de ano. O ano passado também, o Palmeiras vem daquela fase final de Libertadores, Copa do Brasil, as finais todas. Se você pegar o número de jogos feitos, é um absurdo comparando. Aí não tem jogador mesmo que vai aguentar o nível, não vai aguentar jogar. Não só o Palmeiras, né? Você pode pegar os outros times também do Brasil. Mas você acha, Murilo, desculpa te interromper, que os clubes estão preocupados com isso? Eu tenho certeza que não. Não. O Pascoal, que trabalhava comigo, ele tinha uma frase muito correta. Ele falou assim, a preocupação do dirigente é saber quanto ele vai receber de cota. Por isso que ele enfia Campeonato Paulista, ele aceita jogar Libertadores nas fases iniciais. Gente, para que 32 clubes numa competição sul-americana como a Libertadores? Tudo bem, campeão e vice só é pouco, como era antigamente. Os 3, 4 primeiros, beleza. Agora, porra, vão 8 representantes brasileiros. É muita gente. Pelo Brasileirão vão 6. Aí se ganha a Copa do Brasil, 7. Se ganha a Sul-Americana, vão... Gente, é muito time. Aí você começa a inchar o calendário, aí você chega a fazer quase 90 partidas. Ou seja, você não vai premiar o espetáculo, não vai premiar o time que vai mais investir, porque ele vai precisar investir cada vez mais para ter um elenco robusto, ter quase 2 times de uma mesma qualidade, e aí ele perde, parece que todo o trabalho que ele fez estava errado. Mas não tem como você jogar a cada 3 dias num nível alto. Não tem como, nenhum clube do mundo faz isso. Sim, eu concordo plenamente com você. Por isso que eu entrei nesse assunto em relação a jogos, a competição, a jogos dia sim, dia não, para poder tentar, pelo menos, justificar alguma coisa dessa classificação horrorosa, né, que a Liga Brasileira teve nesse estudo, né, internacional que fizeram. Marcelo Lucena. Pois é, estudo preocupante, ainda mais tratando do Brasil, pentacampeão do mundo, né? Realmente para ficar com os olhos bem atentos. Mas, Azevedo, voltando à parte do YouTube, né? Que agora tu está mais linkado a essa área, né? Uma mídia mais independente, com a tua própria audiência, o canal, uma parte do vascaíno, né? O fanático vascaíno, agora o canal Fábio Azevedo. Azevedo, como é que tu vê esse lado de revelar o time do coração? Tu acha que cria problemas? Enfim, a audiência tem os haters, como é que tu lidar com isso? Então, assim, não é fácil você revelar o seu clube de coração, porque, na verdade, o torcedor quer saber, mas ele não está pronto para saber. Porque, vamos lá, se eu desde o início falasse o meu time, quem me conhece sabe, né, desde pequeno e tal, quem já convive comigo, mas se eu logo no início, lá na Rádio Tupi, onde eu comecei, já dissesse que eu era Vasco, todo e qualquer comentário, notícia que eu desse, contrário àquele time que não era o Vasco, também ele é Vasco, por isso que ele está falando isso. Se eu desse uma notícia que fosse boa, ou fizesse um elogio comentando alguma coisa do Vasco, também só está falando isso porque é Vasco. Então, assim, o torcedor, que é o ouvinte, ou o telespectador, ou o internauta, ele não está pronto para saber o seu time. Mas, com o passar do tempo e com a experiência que você acumula, você vai sabendo lidar com isso. Com os haters, que não é fácil, lidar com hater não é fácil, porque tem um hater legal, tem um hater que vem, porra, aí, chupa aí, Azevedo, perdeu pro Flamengo e tal. Falei, porra, tá comemorando o Sub-17? Legal, você tá brincando, tá valendo. Mas tem hater que até te ameaça de morte. Eu já tive xingamentos, ameaça de morte já e xingamento pelo mesmo fato. Palpite. Eu tinha um quadro na Fox que eu bolei, que eu fiz, que era dar palpite dos jogos, que a gente chamava de palpitômetro, que eu hoje levei para a minha rede. Eu faço os palpites do Pai Zevedinho, que, cara, nada mais são do que meramente especulações de um placar. Eu vou dizer, semana passada eu apostei no jogo, eu faço aposta, um pouquinho mais fácil. Eu apostei 4-1 Flamengo, pô, legal. Só que eu fui combinar o placar. Se eu tivesse feito só 4-1 Flamengo e botasse R$10 onde eu apostei, eu ganhava R$580. E deu 4-1 Flamengo. Só que eu falei assim, 4-1 Flamengo, beleza. Eu vou Sport, Cristal e Peñarol. Jogo no Peru, falei, dá para segurar um empate. Aí vi as cotações, falei, vou botar 1-1. Deu 3-1 Peñarol. Isso quer dizer que eu não entendo de futebol? Não. Se eu tivesse acertado, diria que eu entendo de futebol? Também não. Mas para o torcedor, se você bota um palpite e erra, sabe nada de futebol, assim até eu faço. Placar exato é muito difícil acertar. E aí, quando é que eu recebi xingamento de criança, gente? Pasmem. Isso é que foi mais aterrorizante.
No ano passado, no início do Campeonato Brasileiro, a gente fez o quadro, e aí o editor falou assim, pô, Azevedo, você se arrisca a brincar do primeiro ao 20º, quem vai ficar? Ah, tá bom, vamos embora, vamos botar. Eu botei, acho que Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, ou o contrário, eu não lembro, acho que foi isso. Eu sei que no Z4 eu enfiei o Santos. E por que eu botei o Santos à época? O Santos vinha de um Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, perdão, horroroso, nem para a final ele foi, de brigas do ex-presidente, o Pérez, que à época estava, o Gesualdo estava indo embora, o português, o Cuca não era o treinador, jogadores que foram embora via justiça, Sacha, Everson, eu falei, porra, esse Santos vai despencar no Brasileiro. Mudou o treinador, veio o Cuca, o presidente renunciou, teve impeachment do presidente, aliás, mudou o ambiente, o Santos, inclusive, foi finalista da Libertadores. E aí, cada resultado do Santos positivo no Brasileiro, vários, assim, recebi uns 10 mensagens, pelo menos, por rodada. Os caras printavam aquela tabela que eu fiz do primeiro ao 20º lá no início. Aê, chupa, seu carioca, não sei o que, tá legal, beleza. Só que era uma criança, devia ter uns 10 anos, porque eu sempre olho, alguns eu respondo, outros não. Eu fui olhar o perfil, eu falei, cara, criança de 10 anos, eu falei, aí o garoto me mandou umas mensagens, o chupa era o mais lúdico que ele escreveu. Eu falei assim, cara, o menino, você tem certeza que teus pais sabem que você escreve isso? E sabem sim, vai para isso, vai para aquilo. Eu falei, legal. Aí entrei no perfil dele, descobri a mãe dele, fui no perfil dela e falei, olha só, ele tá falando assim comigo, você sabe que ele abota, porque sou eu, beleza, podia ser uma outra pessoa do mal, cara, um adulto do mal com o moleque. A mãe dele me respondeu não. Então, assim, difícil, cara, difícil esse ambiente em que as pessoas acham que podem tudo, por conta de palpite na época do Corinthians, um jogo que eu botei do Corinthians, ou 2, sei lá, de derrota, aí uns 3 caras, se pisar por aqui, a gente mata você não conhece a Fiel e tal. Cara, é nesse nível que tem os doentes. Mas é uma parcela pequena, que incomoda, mas que com o tempo você aprende a lidar. Agora, dizer o time de coração só com muito tempo de casa. E eu, muito tempo de carreira, e eu aceito colegas que não dizem um time. Porque talvez não queiram se indispor, não tem estômago para ler essas coisas. As pessoas às vezes vão no perfil da minha esposa, xingar ela por mim. Aí, manda aquele cara, tu também é isso, tu também é aquilo. Cara, aí eu te pergunto, por quê? E se encontrar pessoalmente, não faz. Não faz. Mas na rede social vira todo mundo valentão, né? Exatamente. Atrás aqui do computador, todo mundo fica valente. Mas o Fábio é vascaíno, mas ele trabalhou no Fluminense, né, Fábio? Tu saiu na época da rádio, né? Foi fazer a TV Flu. Na época o Fluminense tinha quem? Tinha o Petkovic. Era 2005 ali, Fabinho? 2006? Na virada, eu fui para 2006. O Pet ainda estava, o Marcelo surgindo. Primeira entrevista que o Marcelo deu foi para mim. Primeira entrevista que ele deu de televisão foi para o site, porque à época eu estava fazendo uma matéria do site do Fluminense, não tinha televisão, né? A gente está falando de um outro momento, né? De uma outra plataforma, e eu fui para lá justamente para poder colocar no ar a Flu TV, que a gente fazia, e era o canal Flu, na verdade, que era o nome da televisão, e também como é que se diz o nome? A rádio, que era uma ideia. Qual era a ideia da rádio? Que era muito legal. A ideia da rádio era fazer o seguinte, era ter um áudio para que as pessoas pudessem baixar depois. Por quê? O cara da rádio da Bahia não tinha como ter acesso ao Petkovic aqui no Rio. E lembrando que em 2005 o Fluminense fez uma campanha espetacular, perdeu na reta final a vaga da Libertadores. Então o Petkovic estava em alta, ele foi o craque do campeonato, perdeu para o Conca, eu acho. Não, ele foi o craque do campeonato, o segundo colocado, ele chegou no meio do ano, arrebentou, né? O Conca não jogava ainda, o Conca estava vindo do Chile para o Vasco no ano seguinte. Então, assim, porra, como é que o cara ia entrevistar? Ele baixava, fazia um download da entrevista no site do Fluminense, tirava a minha voz e ficava com as respostas dos jogadores. Então, todo dia tinha uma entrevista. Isso ajudava demais as rádios, à época. E a TV também. Então, eu trabalhei 3 anos lá, eu peguei 2006, 2007, o ano da Copa do Brasil, e 2008, o ano da Libertadores, aquele que bateu na trave contra a LDU. Foi uma experiência muito legal, porém, a gente está falando de 13 anos para trás. Os clubes não estavam prontos para uma estrutura como essa de comunicação, que hoje estão e dão um banho, tem estúdios, narram os seus jogos, fazem coisas muito legais, mas lá atrás os clubes estavam muito reféns dos treinadores. Cada treinador chegava, dava uma ordem e o clube obedecia. Não tinha ele a sua identidade.
Mas o Marcelo, a primeira entrevista que ele deu do Real Madrid, no outro dia eu até publiquei no meu Instagram, marquei ele, comentou, e falou, cara, que eu lembro, magrinho, pô, não tá aquele cabelinho raspadinho, e ele nervoso, tremendo, pô, transformou nesse monstro. Ele ficou ali menos de um ano, talvez um ano, o Fluminense, final do ano ele foi embora, e um craque. Aliás, então assim, foi muito legal a experiência, mas o clube não estava pronto para aquele departamento sendo criado naquele momento. O clube não estava pronto, Azevedo, mas tu acha que assim, os jogadores naquela época, ou até nos anos 90, as entrevistas eram melhores de se ouvir? Tinha mais autenticidade do que hoje em dia, ou não? Tu acha que não diferencia muito? No meu caso, para o Fluminense, assim, veículo oficial, eu não tinha grandes entrevistas. Eu podia ter grandes declarações pró-clube, mas assim, quando eu estava na rádio até 2005, eu peguei a transição. Eu ainda consegui entrevistar tete a tete o profissional, eu escolhia. Então, eu consegui fazer grandes entrevistas, ter boas declarações. E aí, até ali 2005, você tinha grandes personagens no Rio de Janeiro, final da década de 90, início. Então, assim, você tinha boas motivações para os jogos. Hoje em dia, não, está muito pasteurizado. Então, está todo mundo muito igual, vai todo mundo para a coletiva, todo mundo ouve a mesma entrevista. Não tem aquele material diferente que você faz. Pô, uma exclusiva, cara, para você conseguir, é um parto, é um suor. Então, assim, os jogadores estão robotizados, poucos dão boas entrevistas, tanto que quando eles vão a programas de televisão, isso é raro, fala, caramba, o cara fala bem, porque você não consegue, numa entrevista coletiva, saber se o cara fala bem ou não, fica aquela coisa muito igual e todo mundo tem o mesmo acesso. É aquela história, né, Galati? Sempre a gente falando do saudosismo, né? Que tudo era melhor nos anos 90, ali no início dos 2000. Isso se reflete também na declaração dos atletas daquela época, né? Autenticidade, poder de Edmundo, de Romário, grandes personagens também na época, né, Galati? Sem dúvida alguma. O Fábio está falando aí das entrevistas dos jogadores. Logo me veio na cabeça a célebre frase, né, do Edmundo, do bobo da corte, cara. Aquilo na televisão à época foi maravilhoso. Dele, né? O Romário, né? A frase é sobre ele, né? O príncipe sempre foi dono de grandes frases, né? Sim. O Eurico era quê naquela época? Era o Romário, era o bobo? Não. Na verdade, ele sai do campo e ele fala assim, agora está todo mundo satisfeito, o rei, o príncipe e o bobo. Era um jogo Vasco 3-0 no Bangu, né, Azevedo? No Bangu, porque era a disputa de quem batia o pênalti, entendeu? Sim. O Abel tinha tirado a braçadeira do Edmundo, dado para o Romário, e aí ficou a confusão, entendeu? Assim, tudo se resume a uma palavra, vaidade. Com certeza, ainda mais os dois, né? E os dois jogaram juntos no Vasco, jogaram juntos no Flamengo e no Fluminense, né? Tiveram essas 3 participações da dupla Romário e Edmundo aí. Logicamente que no Vasco foi a mais vitoriosa delas, no Flamengo naquela época teve até o pior ataque do mundo, né? Com Sábio, Romário e Edmundo, que também ficou marcado nos anos 90. Então, assim, realmente as entrevistas eram melhores, tudo. Até os uniformes, vou te falar que era melhor, viu? Nos anos 90. Aquele uniforme listrado, aquele quadriculado, aquelas imagens borradas, assim, é muito mais legal do que esses de hoje em dia. Se você entrar nesse túnel do tempo aí, Murilo, tem uma lembrança que é muito legal. A gente vai entrando em cada assunto que é muito bacana. A Copa União de 87, que dá discussão até hoje, quem é o campeão, o Flamengo, é o Sport e tal. Eu já entrevistei por algumas vezes e é uma delícia fazer esse papo com ele, que é o João Henrique Areias, que foi um dos participantes, né, um dos idealizadores da Copa União, porque os clubes foram avisados pela CBF que não tinha condição de fazer a competição, os clubes se viram com essa batata quente, sem nenhuma condição de fazer e tal, precisavam de $1 milhão para fazer a competição à época, e numa sexta-feira tinham que fazer isso para o fim de semana no outro, né, 10 dias depois. E aí o João Henrique Areias, junto com o diretor de marketing do São Paulo, ele era do Flamengo, eles se reúnem numa segunda-feira, apresentam um plano aos clubes, esse plano mesmo e tal, aí eles vão ao mercado e conseguem $6 milhões da época, né? O que é mais curioso, naquela oportunidade não tinha jogo transmitido ao vivo, a não ser quando vendia os ingressos todos. Aí abria 5 minutos antes a transmissão. Hoje os clubes não vivem sem a televisão. À época eles não queriam a televisão. Veja como é que mudou todo o processo de busca por receitas, né? Tudo vai modernizando, né, hoje em dia. Então fica
vamos dizer assim, que é até inviável, né, você não ter televisão, não tem condição alguma, né, pelo patrocínio, pela visibilidade e tudo mais. Fábio, na tua visão, nos anos 90, nos anos 2000, não tinha muito isso, né? Depois, uns anos para cá, recente, que começou essa febre toda, talvez, pelo nosso primeiro assunto lá atrás, na decadência do futebol brasileiro e de suas organizações. O que é a tua opinião a respeito do treinador estrangeiro no Brasil? Né? Tem a discussão, é bom, é ruim, o Abel Ferreira, Jorge Jesus, Ricardo Sapinto, vários outros que por aqui passaram. Boas lembranças, né? Ou não. O que é a tua opinião sobre isso? Por que você acha? Não precisa citar o nome dele. Por que você acha que o Brasil está desse jeito agora assim? Da onde que vem isso? Por que essa febre pegou tanto aqui, que você acha? Então, eu fiz a cara assim em relação ao Sapinto, porque o culpado não foi ele. O culpado foi quem contratou, que não sabe absolutamente nada de futebol. Pode ser até que seja bom médico, não tem como avaliar. Mas de futebol ele não sabe realmente nada, e foi o ex-presidente do Vasco, que trouxe o Ricardo Sapinto na vibe do Jorge Jesus. Sim. Português, deu certo no Flamengo, o Vasco tem total ligação com Portugal, as raízes são portuguesas, vamos trazer o Ricardo Sapinto, opa. E ele veio no meio de um campeonato... Mas, o Vasco tentou o Jesus primeiro, não teve essa história também? Na verdade... O Jesus? Então, não é o Vasco que tenta. O Jesus, antes de acertar com o Flamengo, ele vem ao Brasil e o empresário dele oferece ele ao Vasco e ao Atlético Mineiro. Tanto que ele vai ao Horto, à Independência, assistir Atlético Mineiro e Flamengo para acertar com o Galo. Não acerta. Não era a primeira opção do Flamengo. É que, assim, o futebol é feito de histórias que você conta. A diretoria do Flamengo que acertou ao trazer o Jorge Jesus era a nossa mentira. Não era, não. Virou opção depois. Porque ele primeiro bateu a porta do Vasco, não tinha como trazer financeiramente, o Galo não se interessou, não sei por que a época, talvez pode ter sido até dinheiro, porque a gente está falando de um Galo de 2019, não de 2021, e ele não foi para lá. Então, assim, é muito diferente. Eu não sou contra treinador estrangeiro, não. Acho que competência não tem nacionalidade. Primeiro ponto que eu vejo. O trabalho do Jorge Jesus eu vi muito de perto, inclusive nós transmitimos lá na Fox o primeiro jogo amistoso, Flamengo e Madureira e tal, e eu tinha ótimas informações a respeito dele, e vi que ele é um cara muito trabalhador, como todos que vieram aqui são trabalhadores, ninguém veio aqui roubar o futebol brasileiro, veio morcegar e tal. Só que tem coisas, são elementos que são diferentes. Olha como é que a gente pode pontuar os trabalhos para a gente poder entender. O Jorge Jesus chega no Flamengo num período que está parado o Campeonato Brasileiro e ele teve 20 dias de pré-temporada para conhecer os jogadores. Amistosos, treinos e tal. E aí ele começa um campeonato, ele recomeça o Campeonato Brasileiro, o campeonato está parado por conta da Copa América, ele começa bem, mas ele vai para uma Libertadores onde ele não conhecia muito bem os adversários e ele faz uma cagada no jogo com o Emelec, que ele foi muito... Acho que o sobrenome dele ajudou na volta. Porque ele leva 2-0 lá, porque ele inventou de botar Rodinei e Rafinha pelo lado direito, fazendo uma dobra pelo lado direito. O Rodinei fez uma cagalhopança no jogo, fez pênalti, Rafinha... Deu tudo errado. Foi só 2-0. Aí ele vem para o Maracanã, lotado, pressão. O Flamengo sabe jogar muito bem dentro do Maracanã com a sua torcida, mas o árbitro dá um pênalti que, para mim, até hoje, não foi pênalti. E ele avisou que não ia consultar o VAR, e ele não foi consultar o VAR, um pênalti em cima do Rafinha, foi para 2-0, foi para pênalti, o Flamengo passou, e a história a gente já sabe o que aconteceu. Mas eu pergunto, se o árbitro vai ao VAR e olha, e não dá o pênalti, acaba 1-0, ele é eliminado da Libertadores, será que ele teria longevidade no Flamengo? Não sei. Porque a conquista do Campeonato Brasileiro, eu também acho, ela caminha muito junto com o sucesso da Libertadores. Então, assim, eu sempre defendo essa tese. Futebol tem duas verdades. A bola entrar e o pagamento pingar. Todo o resto, ele vira adereço. O técnico fez isso, fez aquilo. Deixa a bola não entrar. Você citou ainda há pouco aqui, acho que foi o Murilo, do melhor ataque do mundo, sabe, Romário e Edmundo. Alguém ia dizer que esse ataque não ia dar certo? Claro que não.
Alguém vai dizer hoje que Mbappé, Neymar e Messi não vão dar certo? Ninguém. Pode até torcer para não dar certo, se você for um adversário. Mas dizer que não vai dar certo... Vamos pegar um exemplo agora do Flamengo. O Flamengo trouxe o Gustavo Henrique, que era destaque do Santos, e o Léo Pereira, destaque do Atlético Paranaense, para suprir a ausência de um zagueiro que ninguém conhecia no Brasil, a não ser o departamento de scouts do Flamengo, que foi olhar um espanhol que estava na segunda divisão do campeonato local, estava no La Coruña, e trouxe, e deu certo. Poderia não dar certo. Poderia não dar certo. Então, assim, efetivamente, quando a bola entra, tudo fica uma maravilha. Todo mundo se dá bem, está tudo certo. Mas não é assim. Em alguns casos, a bola não entra. Porque o time é limitado, tem vários motivos. Mas só avisar aqui que o outro vídeo está no ar. Então, assim, tem vários casos. O que acontece? Efetivamente, alguns treinadores inventam. No caso do Sapinto, ele tinha pouco tempo para trabalhar, era jogo em cima de jogo. Ele não conhecia o elenco. Ao invés de fazer o simples, ele quis começar a mudar muita coisa. E aí o jogador, tá fazendo... Aí começa a fazer o quê? Abrir com o cara, não joga junto com ele. E os caras com o Jorge Jesus jogaram junto. Então foi uma grande diferença. Então, assim, nacionalidade, para mim, não traz certeza de título. Mas, assim, competente, para mim, não tem idade, não tem nacionalidade, não tem cor. Eu penso assim. Então, eu não sou contra, eu sou a favor. Mas não é porque o Jorge Jesus veio ao Brasil que os técnicos brasileiros agora não prestam. E aí a gente abre até uma outra discussão. Quando o Flamengo foi campeão, no ano anterior o Palmeiras foi campeão brasileiro, com o Felipão. O Felipão jogava um time no Campeonato Brasileiro e poupava meio time para jogar a Copa do Brasil. Ele foi campeão da Copa do Brasil, não, agora já não lembro. Copa do Brasil, acho. É tanto campeonato, já não lembro. Foi campeão de uma das duas competições. Brasileiro. 18 foi brasileiro. 18, né? Isso, então foi isso. Chegou nas duas semifinais. Isso. Libertadores, Copa do Brasil e campeão brasileiro. Então foi isso. Obrigado, Murilo. Aí, o que defendiam os comentaristas e que adoram uma ocasião para sentar nela? Felipão deu um exemplo. Você tem que montar um elenco para jogar um campeonato e uma Copa. É isso que você vai mesclando. Esse é o exemplo. Aí vem o Flamengo no ano seguinte com o Jorge Jesus. Campeão da Libertadores e do Brasileiro, jogando todos os jogos praticamente com o mesmo time. E o Jesus falava, não, eu não mexo no meu time porque o jogador tem que jogar. Descanso é durante a semana, tem que jogar. Aí, os mesmos comentaristas aí, o Jorge Jesus dando um exemplo para os treinadores. Mas ano passado o correto era poupar e foi campeão. Não tem fórmula mágica. Eu só acho que o Jorge Jesus não poupou porque ele olhava para o banco e não via a qualidade que ele viria hoje. Porque se ele soubesse que tinha o Pedro no banco, ele poupava o Gabigol. Se o Kennedy, que está vindo para o Flamengo, tivesse hoje, com o Jorge Jesus, ele descansaria o Bruno Henrique de vez em quando. Então, assim, é questão de observação. Mas, assim, não tem, de novo, nacionalidade. Para mim, tem qualidade. O exemplo recente também é o Vojvoda, né, do Fortaleza, hoje em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Né, sempre ali em cima. E o Fortaleza não tem o elenco que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, que o Atlético tem e que qualquer outra equipe tem. Né? Então, isso que você falou em relação à idade, nacionalidade, ela cai, essa tese cai quando você vê o Fortaleza no lugar que ele está hoje. Né? Disputando Exatamente. da forma que vem disputando hoje o brasileiro. Então, eu acho assim, eu não defendo, tem que trazer um técnico português. Não, tem que trazer um técnico competente. Se ele é português, espanhol, árabe, ele sabe lidar com o grupo, ele conhece o futebol brasileiro, ele vai ter tempo de trabalhar, porque existem algumas coisas no futebol que demandam tempo. Por exemplo, o Renato Gaúcho levou de 5 do Flamengo no Maracanã, 5-0. Se ele não estivesse no Grêmio, ele tinha sido demitido no Maracanã. Mas ele é um ídolo do Grêmio, o maior jogador da história do Grêmio, um dos maiores, se não o maior treinador da história do Grêmio. Por que eu digo dois? Porque o título mundial é com o Valdir Espinosa, que é um título maior do que a Libertadores, que também foi ganha com o Espinosa. Então, assim, mas imagina isso. Se fosse, efetivamente, o Renato, técnico do Flamengo, leva de 5 do Grêmio. Ele é demitido no vestiário. Mas tem essa história, e lá tem uma cultura muito forte do torcedor gremista, dessa paixão do Deus Renato.
Então, assim, tem particularidades que permitem uma longevidade ao trabalho, que é um ponto fora da curva no Brasil. O Renato ficou 5 anos no Grêmio. Eu lembro de 5 anos, o Lopes no Vasco, no final da década de 90, Muricy lá atrás no São Paulo, Telê, poucos treinadores eu vi ficar 5 anos, né? Tem o Filipão também no começo do final dos anos 90, chegou em 97, vai também embora no meio de 2000, né? Que teve aquela boa primeira partida dele no Palmeiras. Ô, Fábio, para passar para o Marcelo, uma última questão aqui. Aonde que você acha que o Abel Ferreira se perde? Com as expulsões, como foi citado com o chilique dele no banco de reserva? Por que ele é desse jeito, na tua opinião, em relação à arbitragem e ao futebol brasileiro? Aonde que ele se perde? Eu acho que ele já está marcado. Sabe quando Sim, o zagueiro... quando o zagueiro entra em campo e o árbitro sabe, vou apitar o jogo do fulano. Primeiro aquele... Do Júnior Baiano, para ilustrar bem, do Júnior Baiano. Ou o Felipe Melo de hoje. Ou o próprio Felipe Melo. Porra, vem a bola dividida. Felipe Melo vem rasgando, varre o cara. Porra, não tem um vermelho, não quero nem conversar, já dou vermelho olhando para lá. Agora o zagueiro Mauro Galvão, se estivesse em campo, deu uma mesma lambida. Amarelo, porra, Mauro, a próxima tá na rua, hein? Tem um... Sim. Entendeu? Então, para mim, essa é uma diferença muito grande, muito grande. E eu já conversei com vários árbitros e eles sabem exatamente o que acontece. Não tem bobo no futebol. Eles já sabem que eles vão pegar pela frente. Então, quando a gente fala em relação a treinador, o Abel, que eu acho um grande treinador, dá ótimas entrevistas, principalmente também, ele é muito bom, ele esclarece muitos fatos, mas ele já está sem paciência para algumas coisas, já está convivendo no ambiente brasileiro, em que a cobrança é muito enérgica, muito intensa, e os árbitros não estão com paciência com ele. Se o técnico adversário faz igual, toma uma advertência, ele já toma o cartão. Então ele já entra carimbado. Porra, vai apitar o jogo do Abel, ele é chato pra cacete, fica à beira do campo enchendo o saco. Primeiro que ele fizer, vou botar na rua para botar ordem na casa. É assim. É assim que acontece. Vê o Lisca no Vasco. O Lisca teve um problema com o Daronco na época do América Mineiro. Ele, no jogo de São Januário, Daronco apitando contra o São Paulo. Ele não falou nada. A câmera pega, ele olha pro relógio aqui assim, aí daqui a pouco veio o Daronco, pum, tá expulso. Ninguém entendeu por que ele foi expulso. Ninguém entendeu. Aí até o Casimiro, que é um youtuber engraçado pra cacete, o Casimito, ele falou assim, olha, eu acho que ele foi expulso, eu concordo com ele. Ele foi expulso porque o jogo estava para acabar e o Daronco pensou assim, porra, o Lisca vai me encher o saco quando acabar o jogo, ele vai vir aqui no meio campo, vai falar, a câmera vai pegar, eu vou logo botar ele pra rua, que ele não enche o meu saco. Só que ele não achou motivo para botar pra rua, assim, um gesto que ele fez. Ele estava assim, olhando, 47, aí botou os braços para trás, aí o árbitro, vermelho, porra, não foi naquele momento que era para expulsão, entendeu? Então tem isso, ele estava marcado, ele esperou uma oportunidade, não veio e falou, mas agora eu tenho que botar, porque vai acabar o jogo. Então isso acontece, eu acho que o Abel está carimbado já, infelizmente, porque eu acho ele muito bom treinador, mas eu vou falar para você o que eu falei hoje para o Rodrigo Caetano, que é dirigente do Atlético Mineiro. Eu falei, Rodrigo, a bola tem que entrar aí no Galo. Porque se a bola não entrar, aquela máxima que eu falei lá atrás, parece que o trabalho não foi bem feito. Você vai dizer que montar um ataque ou um time que tenha Savarino, Vargas, Hulk, Diego Costa, Mariano, Alan, porra, Arana, é um time ruim? Não é um time que vai brigar? Se não ganhar, porra, montou um time e gastou horrores aí, não ganhou. Mas só um ganha. Sim. Só um ganha. Então, assim, mas vai chegar. Algo que o Atlético não chega há quantos anos? O único título tem 50 anos. Quando é que a torcida... Chegou em 99 contra o Corinthians, né? E perdeu a final. Sim, 71, 99, agora 2021. Olha quanto tempo para chegar. Bateu o Libertadores 2013 com o Cuca. Pô, mas é muito tempo, gente. Um clube do tamanho do Galo. Então, assim, se não ganha, parece que tudo que foi feito está errado. Não é assim. Mas, infelizmente, no Brasil, o segundo é o primeiro dos últimos, né? Exatamente. No Brasil, essa cultura, infelizmente, ela permanece e eu não vejo perspectiva nenhuma de mudança, não, viu, Fábio? O Brasil sempre vai ser assim.
E a gente vai ter que sempre estar acostumado com isso, né? A gente Sim. gosta muito de futebol. Mas a culpa é nossa, sabia? Ah, A culpa, para mim, é da imprensa nesse processo. Porque nós passamos esses valores. Porque, por exemplo, quando tem um campeonato em que você tem um pódio e o cara é segundo lugar, ele pega a medalha, tira, você não repreende esse ato. Ah, o segundo lugar perdeu, o terceiro que disputa ganha. Todos ganharam. Só que um subiu no lugar mais alto do pódio. É claro que eu quero ser primeiro sempre. Mas eu ter chegado em segundo, não é que eu fui o primeiro dos últimos, eu só perdi para um na competição. E no brasileiro tem 20, eu deixei 18 para trás. Eu vou para a Libertadores direto na fase de grupos. Eu recebo uma faixa de premiação maior que o terceiro, o quarto e por aí vai. Não é meritocracia isso? Mas no Brasil parece que não. No Brasil só é lembrado quem ganha, né? Infelizmente é assim. Isso é um absurdo, né? Não só no futebol, né, Fábio? Qualquer esporte no Brasil é assim. Sem dúvida. Fabio, da minha parte, a gente tem pouco tempo agora, né? Já te despeço, agradeço mais uma vez imensamente a participação. A gente vai finalizando por aqui nossa gravação. Certamente a gente pode haver outros convites depois para você participar conosco novamente, outros assuntos, né? Com o maior prazer. Tanto de futebol aí, de futebol antigo, futebol moderno, futebol internacional, nacional, então assunto tem pra caramba. Né? Obrigado, sucesso a você no novo projeto seu aí, sucesso no que você já tem também do Vasco, e estamos aí. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado. Marcelão, obrigado pelo convite, Murilo. Obrigado ao Marcelo também. Agradeço e convido a todos a acessarem o Fanático Vascaíno, que é o canal mais velho. Só tem 8 meses, mas ele é o mais velho, que já está no ar desde 4 de janeiro. Ali só se fala de Vasco. Se você não é Vasco, ok. Mas aí, você sempre na descrição dos vídeos do Fanático Vascaíno, nos últimos, eu coloco o link, porque ainda não está na busca, porque é muito recente o canal. O meu canal, Fábio Azevedo, que aí eu falo de todos os clubes, enfim. Tem um vídeo sobre a dívida bilionária do Barcelona. O Barcelona deve 8 bilhões de reais, por exemplo. PSG é uma seleção agora, vai ser derrotado. O CR7 vai para o PSG. Então tem vídeos nessa pegada por lá. Eu falo de Libertadores também. E vem aí um terceiro projeto, que é um canal de podcast também no YouTube. Enfim, eu espero dormir em algum momento do dia, mas investindo cada vez mais no YouTube, que até o Marcelo falou, e não deixe de trabalhar em rádio. Aqui no Rio de Janeiro eu trabalho em 2 rádios, na JBFM e também na Rádio Cidade. Então, vamos embora, vamos para cima e dou aula também. Então, os boletos estão altos, a gente tem que acabar com a lista dos boletos. Show de bola, isso aí. Marcelão. Realmente ele é diferenciado, né? Jornalista, professor, embaixador da Tips Pro, realmente joga em todas as frentes. Mas, Fábio, na lata, quem é campeão brasileiro de 1977? Flamengo. A confusão toda se dá por causa do Eurico, cara. Assim, é rápida essa história, mas para mim é o Flamengo. É que, mas quem disputou a Libertadores? Sim, a CBF entra no meio do caminho e indica que se tiver, vai ter o cruzamento dos módulos e o vencedor vai para a Libertadores. Como não houve, o Flamengo se recusou a entrar em campo, ela indicou Sport e Guarani. Mas só para o torcedor entender a história rapidamente, a CBF não consegue resolver o Campeonato Brasileiro, não ia resolver, não ia fazer, os clubes se reúnem e jogam. Eles estabelecem um critério. 13 clubes mais 3 convidados, 16, fazem uma Série A. E outros 16 se reúnem e fazem a Série B, com a CBF já em andamento o campeonato do módulo dos principais clubes do Brasil. Onde estavam Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro e por aí vai. Grêmio, Inter, enfim. Só que num determinado momento, não sei se em outubro daquele ano, mas já quase caminhando para o final, os clubes se reúnem pressionados pela CBF para ratificar a decisão. Não vamos cruzar os módulos. O João Henrique Arias fala isso abertamente. Só que os clubes, né, o Clube dos 13, indica o Eurico Miranda para ir à CBF e comunicar à CBF que os clubes não aceitavam cruzar. E aí é o que o João Henrique falou. O problema é que cada dirigente voltou para sua cidade, mas aqui no Rio tinham 4 representantes. Se ele foi representando o Clube dos 13 e o Vasco, que fossem mais 2 ou 3, Flamengo, Fluminense e Botafogo, juntos, para não deixar ele sucumbir a uma pressão. E ele sucumbiu à pressão. Ele avisou na CBF que iriam cruzar. Então, para a CBF,
O Clube dos 13 enviou um representante que vai topar, eles vão topar, fazem a competição, campeão e vice, Flamengo e Inter, cruzam com Guarani e Sport. Não, a posição era contrária, mas o Eurico informou diferente. Curiosamente ou coincidentemente, 2 anos depois, ele vira chefe do departamento de seleções da CBF, e em 90 o Vasco tem uma Célia Vasco convocada, enfim. Mas resumindo, para mim o campeão brasileiro é o Flamengo, que jogou diante dos maiores clubes. Mas a confusão está formada, foi para a justiça, taça das bolinhas para cá, para lá, mas a zoação é livre e a sacanagem também. Azevedo, aqui uma última questão. O que é mais complicado, na tua opinião? Qual é a eleição mais complicada? A de presidente do Brasil ou a do Clube de Regatas Vasco da Gama, que sempre acaba na justiça? Acho que aconteceu desde 2014, com Júlio Brandt, teve Ornacete. Antes. Teve... Enfim, é uma história que não acaba nunca. Eu vou dizer para você... Com isso é a nau vascaína. Eu concordo plenamente. Eu vou dizer para você que a eleição mais difícil é a dos Estados Unidos, que eu não consigo entender como é que eles fazem aquela eleição. Mas a do Vasco, os caras se superam. Porque, olha, quando você fala assim, pô, dessa vez vai. Dessa vez tem 5 pessoas querendo pegar 832 milhões de dívida, sentar ali para resolver. 5 caras. Beleza. Aí os caras vão para o dia da eleição, 8 da noite, quando os 4 estão sabendo que vão ser derrotados, porque a boca de urna estava indicando, 2 deles saem, conseguem uma liminar de repente, sábado à noite, o ministro dá uma liminar. Fala assim, opa, tem alguma coisa errada. E aí a gente sabe o final da história, ou não sabe o final da história, e continuam brigando até hoje. E quem sofre é o torcedor do Vasco, que há 20 anos olha o seu time sendo rebaixado 4 vezes, perdendo receita, perdendo ídolos, perdendo jogadores, perdendo torcedores, perdendo gerações de torcedores. Isso aí tudo vai acarretando num futuro bem perto, um Vasco se apequenando. Vai acabar? Não. Mas o torcedor do Vasco não merecia passar por isso. Agora, esses caras estão preocupados. Eu acabei de publicar um vídeo, e vocês podem ir lá no meu canal, no Fanático Vascaíno, para vocês terem uma ideia só do absurdo. O Vasco estava acertando com a Betano, para botar a marca, a principal patrocinador master. O Vasco está na Série B, só disputa a Série B, não tem Libertadores, tem Brasileiro, tem nada. 8,5 milhões de reais a cota que o Vasco quer receber por ano. O Fluminense, que está na Copa do Brasil, no Brasileiro, mal, mas está. E na Libertadores, 7,5 milhões. Aí alguém vai justificar, mas o Vasco é maior que o Fluminense. Ok, só que visibilidade para a empresa que a gente está falando. Beleza, beleza. Fechou o contrato, Azevedo? Não. Por 2 motivos. O Vasco, na hora H, os representantes do Vasco pediram mais de 8 milhões. Estava tudo acertado. E 2, ou pode inverter a ordem. Em nenhuma das reuniões, o presidente foi à reunião. Mandou sempre representante. Como é que pode? Aí a empresa do outro lado falou assim, peraí, o presidente vai vir nenhum encontro nosso? Também a gente não quer não estou levando fé. Acabou a negociação. Olha o que o Vasco faz com o dinheiro, ó. Rasga. Dá para entender por que o Vasco está nessa situação? Por isso. E o que mais... Um dos motivos, né? Dois. E o que mais chateia é que o rival dispara cada vez mais e daqui a pouco está inalcançável. Já está, né? Enfim. Eu acho que está. Eu acho que hoje o Flamengo está lá em cima, o Fluminense tenta aproximar, mas muito distante, e Vasco e Botafogo ficam lá embaixo, perigando, inclusive, fazer algo inédito, ficar 2 anos numa Série B. Tudo pode acontecer. Aquela espanholização do futebol brasileiro que a gente comentava anos atrás realmente está acontecendo. Mas, enfim, eu quero agradecer Fábio Azevedo. O cara é jornalista, é youtuber, tem 3, 4 canais no YouTube, professor, embaixador, agora está na Onda Fitness. Realmente joga em todas as frentes, o Fabinho. Muito obrigado, Fábio. Assim, eu também sou jornalista, sou formado na faixa. Apesar que eu sou de Manaus, eu sou manauara, mas fui para o Rio de Janeiro, estudei na faixa, lá em 2007 até 2009. Mas o que me marcou, Fabinho, na tua trajetória foi tu e o RR. Eu gostava muito de ver vocês dois batendo conversando, na época da ESPN. Grande Rodrigo Rodrigues, eu fui até para Londres com o livro dele, London, e eu lembro que tu foi à casa dele na Tijuca, né, pro canal, fazer uma entrevista, fez uma live com ele. Era uma delícia a resenha de vocês dois. Realmente marcou muito essa trajetória no jornalismo, eu acompanhando ali como telespectador, Fabinho. Era um entrosamento fantástico, cara, assim, a lembrança, belíssima que você faz agora. A gente tinha uns depoimentos muito legais, né, porque eu fazia o bate-bola aqui do Rio, ele fazia de São Paulo e era um quarteto, né, era ele, o Ale Oliveira e o Paulo Calçade e eu aqui do Rio.
E ele até brincava que nos dias que o Calçade estava era um bate-bola com calça. Quando ele não estava, era um bate-bola sem calça, né? Porque aí vinha um outro comentarista de convidado. E a gente se entrosou muito, cara. Assim, ele carioca, rubro-negro, morador da Tijuca, mas a gente não se conhecia daqui. A gente se conheceu na ESPN. Baita músico, um cara sensacional. Tinha uma banda chamada The Soundtrackers, que era uma banda fantástica, tocava trilhas de cinema. Ele prometeu o filho da mãe tocar no meu casamento, mas não foi possível. Enfim, cara, ficam as lembranças, papos ótimos, aquela entrevista que você viu, que está no meu canal, no Fanático Vascaíno, porque era um canal anterior que eu fazia, eu deixei todas lá. Tem um papo com ele de pantufa, porque eu dizia, ele me chamava de chinelinho, eu chamava ele de pantufa, porque ele faltava algumas vezes, ou por conta das viagens da banda, ou aniversário dele ele não trabalhava, porque não queria ser parabenizado e não gostava. Então eu falei, porra, tem uma pantufa, cara, tu fica se escondendo aí, não sei o que, e tal, a gente se zoava. E eu tive com ele, talvez, meses antes da morte dele, quando ele veio para o Sport TV, em que a carreira dele decolou, porque foi um espaço em que as pessoas abraçaram ele muito. Ele era um cara assim, e ele feliz da vida por essa oportunidade. A gente quase voltou a trabalhar na Fox, mas acabou que ele não fechou com a Fox. Enfim, cara, foi uma perda gigante, não só em termos da nossa amizade, mas do jornalismo. Mas, assim, ficam muitas lembranças maravilhosas. Como uma, por exemplo, que eu vou contar, que o Oswaldo de Oliveira era técnico do Kashima Antlers. E aí, um dia ele mandou uma mensagem para mim. Falou, porra, Fabinho, vejo vocês todo dia aqui em casa, tomando café da manhã. Eu falei, porra, o programa começa às 6h30, 6h30 da manhã. E ele falou, todo dia, cara. Eu não perco eu me divirto, vocês dois e tal. E a gente fazia o que o Alê fala, né? Que assim, o jornalismo ele pode ser um entretenimento, o futebol principalmente, não precisa ser aquela coisa rígida da briga. Ele cabe o bom humor, né? É claro que tem assuntos que você não vai ter leveza para falar. Você vai falar do incêndio no Ninho do Urubu sorrindo? Não vai. Mas você pode falar, pô, zoado de um jogo, de um lance. Agora, a gente não fazia galhofa. Eu estou vendo assim alguns programas que estão só galhofa. Eu acho que aí você larga o jornalismo para fazer entretenimento. Não é entretenimento, é um entretenimento com o jornalismo. Dá para fazer as duas coisas. Porque as pessoas chegam, você estava ali, final de tarde, início de noite, chegou do trabalho, porra, aquele dia teu cansado, pô, ligou a televisão. Tu não quer ouvir aquele negócio, aquela briga, tu quer ouvir a coisa mais leve, a informação do seu time. Se você trouxer só problema para o cara, o cara vai assim, não, problema já basta meu trabalho. Pum, muda o canal. Então, assim, era muito legal, era divertido demais. A gente fazia um programa muito bacana e depois a gente se encontrou várias vezes e essa entrevista está lá no canal, que é uma delícia. Ele toca violão também, toca George Michael na entrevista. É um barato, cara. Eu fiquei muito impactado. Aliás, assim, esses 2 anos, o ano passado e esse ano, né, não só por conta de Covid e outros problemas, eu perdi alguns amigos e ele foi um deles. É muito duro assim, a gente acostumar a perder pessoas próximas e da mesma idade, da mesma faixa etária. Não é fácil, dói, mas enfim, Papai do Céu tem um propósito, a gente tem que tentar entender só. Mas, ó, gente, muito obrigado pelo convite, valeu demais. Falo pra cacete, vocês já viram, né? Então, assim, mas podem convidar outras vezes. Eu continuo dando aula na faixa, Marcelo. Você que foi aluno de lá, eu dou aula na faixa. Fui lá. Desde 2003, eu formei lá. Eu formei em 99. 99. Eu cheguei lá em 2007, eu vim transferido, sou de Manaus, né? Então, eu curso para lá, 2007 até 2009. Eu fiz também um curso com o Heraldo Leite, mas aí fora também. Era escola de rádio. Ali na Glória, eu acho, talvez, no Largo do Machado, não lembro. Pode ter sido a escola de rádio que você fez. Escola de rádio, exatamente. Até tentei narrar o Vasco e Palmeiras na Mercosul lá e tal, mas não consegui bem, a emoção falou mais alto, que era um teste lá. Mas agradecendo, cara, Fábio Azevedo, espetacular. Obrigado, Murilo Galati, obrigado, Gabriel Galati. Fábio, tu pode encerrar pedindo aí o engajamento para o nosso canal, para o Gol Olímpico, compartilhar, curtir, enfim, terminar aí o podcast? Claro, até porque eu duvido que a galera não tenha largado já o like, já compartilhado. Ó, você já compartilha, joga no grupo de WhatsApp da galera, joga no Twitter, joga no Facebook, no Instagram, abre a varanda e grita. Cara, não tem história. Tem que disparar, compartilhar, porque quanto mais like, mais compartilhamento você der, o Gol Olímpico Podcast vai explodir. Então, ó, vambora, galera. Resenha boa, leve, ó, mais de 1 hora aqui de resenha, eu nem senti. Se eu não olho para o cronômetro ali, eu nem saberia que subiu a plaquinha do acréscimo, eu já estou invadindo aqui, mas foi legal demais. Ó, quando precisar, só dá o grito que eu chego, hein? Satisfação enorme ter aqui. Fábio Azevedo. Muito obrigado.
Valeu, Fabinho. Pessoal, Sucesso. grande abraço. Um abraço. Para nós. Até mais.